Nos últimos tempos, tem se falado muito em genocídio, em genocida. São termos muito em voga nas conversas de bares, na mídia em geral e nas redes sociais. Mas o que se observa, o que se percebe, é que, sob o aspecto técnico, a grande maioria das pessoas que tratam desse assunto não tem um conhecimento mínimo sequer do que seja juridicamente o crime de genocídio. Essa palavra genocídio, segundo o pensamento predominante, é formada dos termos latinos genus, que significa povo ou raça, e excidium, que é um sufixo latino que, para além de apenas morte, significa também extermínio, destruição. Essa palavra ela foi originariamente usada na segunda metade da década de 40 do século passado para designar as atitudes praticadas pela Alemanha nazista contra o povo judeu e contra os ciganos durante o Terceiro Reich. Em atenção à Convenção da ONU de 1948 para a prevenção e repressão ao crime de genocídio, o Brasil publicou em 1956 a Lei 2889 de 1956, tipificando condutas variadas sob o nome de genocídio. Portanto, definindo quais são, no Brasil, as condutas que podem configurar esse delito, o genocídio. A lei brasileira, em síntese, reproduziu as ações classificadas como genocídio naquela referida Convenção da ONU de 1948 e que também foi repetida no artigo 6º do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. E as ações são várias. O crime de genocídio ele não se restringe, como pode parecer a princípio, à ofensa direta à vida dos integrantes de um grupo humano da mesma raça ou mesma etnia. São várias as formas, das quais o ataque à vida é uma delas que podem configurar o crime de genocídio. No crime de genocídio, o bem jurídico tutelado, apesar de haver divergências de pensamentos a respeito, é o direito à existência de grupos humanos, quaisquer que sejam as suas raças, etnias, nacionalidades ou religião. Portanto, é um bem jurídico de natureza supra-individual, conforme, aliás, entendeu o STF em um julgamento de um recurso extraordinário que tinha por objeto um ataque genocida contra a tribo Yanomami em Roraima, e essa decisão do STF é do ano de 2006, o que mostra que as ações genocidas contra os Yanomami, infelizmente, já vem ocorrendo há muito tempo, não é só coisa de agora. Prevalece, portanto, o entendimento de que o bem jurídico no genocídio, mesmo quando ele é cometido por meio de ataque direto a um específico membro de uma determinada etnia, raça ou nacionalidade, não é o bem jurídico individual, personalíssimo, por exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade daquele indivíduo, mas a coletividade a que esse indivíduo pertence, considerada no seu todo. Isso tem relevância, inclusive, na determinação da competência material, porque, por exemplo, mesmo nos casos de atentado à vida, fica afastada
a competência do tribunal do júri, porque o crime é contra um bem jurídico supraindividual e não contra o bem jurídico personalíssimo, vida da pessoa imediatamente ofendida. O sujeito ativo desse crime de genocídio pode ser qualquer pessoa. Não é um crime próprio de funcionário público, como possa inicialmente parecer. Qualquer um poderá cometê-lo, em tese. Se o agente for governante ou funcionário público, a pena inclusive será aumentada de 1/3, conforme dispõe o artigo 4º da Lei de Genocídio. Portanto, a qualidade de funcionário público é uma majorante da pena, mas não é elementar do tipo de genocídio. E o sujeito passivo, a vítima do delito, é o próprio grupo, a coletividade nacional, racial, étnica ou religiosa, e o membro ou integrante desse grupo enquanto tal. É preciso que haja um nexo lógico entre a vítima individual e o grupo humano a que ela pertence, e uma relação lógica entre a agressão e essa condição de pertencente a esse grupo. Se a vítima direta, a vítima imediata, estiver logicamente dissociada de sua condição étnica, racial, nacional ou religiosa, não haverá o crime de genocídio. Pode haver um outro crime qualquer de cunho pessoal, sequestro, lesão corporal, até homicídio, conforme for a conduta do agente e conforme se configurar o fato. Tá? A tipicidade objetiva dos crimes de genocídio, como eu já disse, são várias. Por quê? São diversas formas de comportamento que caracterizam o crime de genocídio. Além da morte do integrante do grupo racial, étnico, nacional ou religioso, enquanto tal e em razão dessa pertinência, que é a forma mais grave do genocídio, também haverá o crime de genocídio se, com o mesmo propósito final de exterminação daquela coletividade, o agente, por exemplo, mutila integrantes do grupo ou sequestra crianças daquele grupo étnico ou racial e as transfere para outros grupos de forma forçada, levando-as assim à perda de sua identidade racial, étnica ou nacional. Ou, por exemplo, se o agente pratica atos destinados a impedir os nascimentos naquele grupo, como a esterilização generalizada de mulheres ou homens daquela coletividade, e assim por diante. De observar que as condutas são comissivas. Os tipos previstos na lei são tipos comissivos, de modo que a responsabilidade por omissão só poderá ser eventualmente imputada a quem tinha o dever jurídico mais a possibilidade material de impedir a ocorrência do crime, ou seja, àquele que ocupa a situação de garante, de que trata o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O componente subjetivo dos tipos de genocídio é sempre o dolo. E não é o dolo geral apenas. Ele deve se estender ao fim específico de extermínio, seja total, seja parcial, do próprio grupo enquanto tal. Essa finalidade de extermínio da coletividade étnica, racial e assim por diante, consubstancia aquilo que a doutrina denomina de elemento subjetivo especial do injusto. Portanto, os crimes de genocídio apresentam os chamados
tipos incongruentes, nos quais ao dolo geral se agrega um elemento subjetivo especial do injusto, nesse caso o propósito de destruir, de exterminar a própria coletividade racial ou étnica vitimada. Se há necessidade sempre do dolo, não resta dúvida de que nenhum dos crimes previstos na lei do genocídio pode ser cometido de forma culposa. A tentativa de genocídio é possível. Nada há que impeça o início da execução e a frustração do resultado por razões alheias à vontade do agente e, portanto, possível de regra a tentativa. Só não será possível a tentativa, excepcionalmente, naquela hipótese do artigo 2º da Lei 2889 de 65, que prevê o crime de associação criminosa para fins de cometer genocídio. Por quê? Porque a associação criminosa é delito de mera atividade, de conduta não fracionável e, por isso, não admite a forma da tentativa. Uma observação interessante a respeito da tentativa de genocídio, nos casos em que ela é possível, refere-se à pena. O legislador estabeleceu de modo estático e taxativo que a pena da tentativa será de 2/3 da pena do crime consumado. Diferente, portanto, daquela regra geral prevista no Código Penal, em que a lei dá ao juiz uma margem de redução da pena do crime tentado entre 1/3 a 2/3. Na tentativa de genocídio, o juiz não terá margem nenhuma de discricionariedade. A pena será igual a 2/3 da pena do crime consumado. É o que dispõe o artigo 5º da Lei do Genocídio. E um assunto que tem chamado a atenção é a questão da prescrição. O crime de genocídio, ele não está contemplado na nossa Constituição Federal e nem na legislação infraconstitucional como um delito imprescritível. E isso é até um paradoxo, já que o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, considera imprescritível o crime de racismo, que, em tese, não chega a ser tão grave quanto o crime de genocídio. A Assembleia Geral da ONU, em 1968, na Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa Humanidade, aprovou, no seu artigo 1º, a imprescritibilidade do crime de genocídio. Entretanto, como o Brasil ainda não ratificou essa Convenção Internacional de 1968, a regra da imprescritibilidade desse crime ainda não ingressou no ordenamento legal interno do Brasil. E, por isso, em razão do princípio da legalidade que vige no direito penal, no Brasil ainda não é possível ter como imprescritível o crime de genocídio. Esse é o nosso entendimento, esse é o entendimento que nós adotamos quando escrevemos sobre o assunto num livro sobre leis penais especiais, editado pela Revista dos Tribunais já há alguns anos, e que foi acolhido em recente julgado do STJ no ano de 2019 e que afastou a imprescritibilidade do crime de genocídio. A expectativa é de que o Brasil venha a ratificar essa Convenção Internacional da ONU de 1968, passando então a considerar imprescritível esse hediondo crime, que merece, evidentemente, numa linha de desdobramento lógico natural, tratamento até mais severo do que aquele dado ao crime de racismo.